Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo o livro, eu vou deixar na tela, A Doutrina Bíblica dos Anjos, Estudo sobre a Natureza e o Ofício dos Seres Celestes, beleza? Por Severino Pedro da Silva. Nós vamos ver hoje os anjos seres superiores, parte 16, beleza? Vamos lá então. Enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízos blasfemos diante do Eterno. 2 Pedro, capítulo 2, verso 11. Estes seres celestiais, já conta na presença, era com a felicidade da vida última, isto é, são seres imortais. Lucas capítulo 20, verso 36. Esta capacidade a eles impostas lhe dá a condição de seres superiores aos homens, que são seres mortais, né? Que se encontra em Salmos capítulo 8, verso 5, Hebreus capítulo 9, verso 27. Porém, quanto à pessoa do Messias, né, Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, são inferiores a ele, e em 5 pontos. Ainda que por um pouco de tempo, o Messias, né, Jesus, foram feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e morte. Salmo capítulo 8, verso 5, Hebreus capítulo 2, verso 9. Os anjos são criaturas do Eterno, ainda que chamados filhos do Criador, contudo não têm em si a condição original peculiar do Messias. O escritor aos Hebreus salienta feito: Jesus tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, verso 4. Isso se prende ao fato de que eles são chamados de anjos. Jesus é chamado de filho. O Messias e o filho gerado, enquanto que os anjos são seres criados. Embora eles tenham nomes e categorias, o nome do filho excede a todos. Miguel, o arcanjo, Judas, versículo 9, foi mencionado como um dos primeiros príncipes da corte celestial. Daniel, capítulo 10, verso 13. Tanto Daniel como Lucas apresenta Gabriel como um príncipe embaixador da corte divina. Daniel capítulo 8, verso 16, Daniel capítulo 9, verso 21, Lucas capítulo 1, verso 19 e o verso 26. Mas a glória desses nomes angelicais ficam empanada a se desvanecer na infalível luminosidade daquele cujo nome é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, verso 9, parte B. Em razão da adoração, os anjos são inferiores ao Messias. Eles são adoradores, enquanto o Messias é adorado. Isso é despreendido nas próprias palavras do Eterno. E todos os anjos do Criador o adorem. Hebreus capítulo 1, verso 6. Este direito inerente ao Filho do Eterno o coloca acima deles, né? No caso, isso aí já
lá na eternidade, né? Já ele no lado do Pai, ele é adorado pelos anjos. As Escrituras dizem que os anjos são seres superiores aos homens. Contudo, jamais, em hipótese alguma, eles aceitam a adoração. Isso aqui é interessante, pessoal. Jamais eles aceitam a adoração. E infelizmente, existem algumas religiões que adoram anjos, né? Em lugar de os anjos serem objeto de adoração, eles são súditos que adoram o Messias. O apóstolo Paulo advertiu: ninguém vos domine o seu bem prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Existe até hoje, né, o gnosticismo, né, eu fiquei sabendo depois, dando uma estudada, eles tinham essa doutrina de adoração aos anjos, gnósticos. Colossenses capítulo 2, verso 18. E no Apocalipse capítulo 19, verso 10, Apocalipse capítulo 22, verso 9, João é advertido pelo próprio ser angelical: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora o Eterno. Portanto, o anjo ou os anjos não são objeto de adoração, como João chegou a supor momentaneamente. Esta rejeição por parte do anjo foi certamente, além do respeito do Messias, um golpe mortal na prática gnóstica da Ásia Menor, ao tempo em que João escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, isso aqui existia naquele período, já pessoas que queriam adorar os anjos. As Escrituras apresentam os anjos como sendo ministros da salvação, porém descreve nosso Senhor Jesus como autor da salvação. Isso certamente coloca o Messias acima de qualquer posição angelical, pois em nenhuma outra há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. E no contexto do significado do pensamento de Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem alguma outra criatura poderá separar do amor do Eterno, que está em Cristo Jesus. Né? Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Ele foi feito mais excelente do que os anjos. Hebreus capítulo 1, verso 4. Os anjos foram criados, Cristo é Criador, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16, Hebreus capítulo 1, verso do 7 ao 12. Como Criador, Jesus é superior aos anjos, pois maior do que a criatura é aquele quem criou. Referência a Isaías capítulo 45, verso 9. Os anjos são súditos, o Messias é o Senhor. Ora, tanto no passado como no presente, e muito mais no futuro, os anjos são e serão súditos do reino do Eterno. Porém, o Messias foi e será o soberano Senhor. Hebreus capítulo 2, versos 5 ao 9. Beleza, pessoal? Então terminamos aí mais um vídeo. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.